Então, eu quero primeiro apresentar para aqueles que não conhecem a doutora Mirela. A Mirela, nós começamos juntos, o CPET, a gente organiza juntos, então ela não pôde estar na primeira apresentação de vocês, mas a Mirela foi presidente da MIB, a Mirela coordenou várias comissões dentro da MIB, tem uma participação importante na sociedade ainda, né? Foi presidente da SOTIP aqui durante 2 meses também. Então a gente também tem esse lado, né, de que a gente, ao mesmo tempo em que a gente se preocupa com assistência, educação, um pouco com pesquisa, a gente também quer ser protagonista também um pouco da nossa história como especialistas. Então, a gente gosta de participar da sociedade, das nossas associações, e acho que o grande exemplo somos nós dois, a Mirela ainda mais participação ainda. Eu já estou meio que afastadão, mas a Mirela está lá, tem várias coisas, várias atividades. Vai para o congresso, organiza uma série de coisas e vai poder ser muito útil para vocês em diversos aspectos. Né? Ela está mais diretamente agora envolvida com o Hospital Trabalhador, onde ela organiza todo aquele sistema, também com a nossa pesquisa, com a área de gestão que está sendo desenvolvida. Então, queria que a Mirela, antes de fazer a aula, efetivamente, desse uma apresentada, conversasse um pouquinho com vocês, mas depois ela vai apresentar a primeira aula do nosso curso introdutório, que é do GLUTS, o Guia da UTI Segura. Obrigada, Álvaro. Então, pessoal, boa tarde. Álvaro já fez a introdução, mas eu sou a Mirela Oliveira, eu sou intensivista, sou nefrologista, e hoje eu faço a direção clínica das UTIs do Complexo Hospitalar do Trabalhador. São 40 leitos hoje no Hospital do Trabalhador, 10 leitos no Hospital de Reabilitação, 10 leitos no Hospital Oswaldo Cruz, e em breve nós teremos mais 20 leitos no Hospital do Trabalhador, ficaremos com 60 leitos, e a equipe do Hospital do Trabalhador, a equipe do CPET, também coordena a clínica médica do Hospital do Trabalhador e a clínica médica do Hospital de Reabilitação e a clínica médica do Hospital Oswaldo Cruz e a clínica médica do Hospital da Lapa. Então, nós temos muitos leitos sobre a nossa responsabilidade. Nós éramos 7 intensivistas e nós estamos incorporando ao nosso grupo mais 4 novos intensivistas para fazer frente a esse volume de leitos que nós atendemos no complexo. Hoje o complexo ele tem 4 hospitais, né, o Reabilitação, o HT, o Hospital da Lapa e o Hospital Oswaldo Cruz, né, em expansão, na verdade, tanto o número de hospitais quanto o número de leitos, seja de UTI ou seja de enfermaria. Nós também coordenamos a clínica médica da emergência, né, do pronto-socorro do Hospital do Trabalhador. Tá? Além disso, eu participo aqui do CPET numa atividade de coordenação administrativa na pesquisa clínica, junto com o Álvaro. E a minha outra atividade profissional é associativa. Eu sou conselheira da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o Conselho de Ex-Presidentes, assim como o Álvaro. Eu sou membro do Comitê de Defesa Profissional e sou presidente do Comitê de Trauma da Sociedade. Tá? Então, basicamente, são essas as minhas atividades relacionadas ao CPET, hospital e atividade associativa. Bom, sejam bem-vindos à nossa residência. Minha convivência com vocês maior no hospital será no complexo. Né? Nos outros hospitais, eu participo indiretamente, mas na área de gestão. Então, eu fiz gestão dos hospitais do CPET durante muito tempo. Nós começamos em 2005, na época lá no Hospital Vita Curitiba, e na sequência, os outros hospitais que vieram para a gestão do nosso grupo, eu que era responsável pela gestão e orientação dos novos coordenadores para fazer gestão das UTIs. Né? Então, junto ao CPET e junto ao Guilherme, que é o nosso analista de qualidade, eu também participo
coordenação e da gestão, orientação da gestão dos diversos hospitais do CEPET. Tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre um projeto que a Associação de Medicina Intensiva Brasileira fez em 2009, que foi o Guia da UTI Segura, que foi o GUTS. Na época, o Álvaro era o presidente da sociedade, e esse foi um projeto ligado a uma campanha que a Associação de Medicina Intensiva Brasileira faz anualmente, que chama-se Orgulho de Ser Intensivista. Então, o Orgulho de Ser Intensivista, a cada ano, ele tem um lema. Né? Já foi doação de órgãos, já foi qualidade, e esse ano, de 2009, foi o primeiro ano do Orgulho de Ser Intensivista, e o foco foi segurança nas UTIs. Então, nós fizemos uma campanha, a AMIB fez uma campanha, e eu, Álvaro e mais alguns colegas da sociedade envolvidos com gestão, montamos esse Guia da UTI Segura, um livreto, tem uma aula filmada, e em várias sociedades de terapia intensiva aí do Brasil, nós fomos dar aula e mostrar o nosso Guia da UTI Segura. Tá? Então, é sobre esse assunto que eu vou comentar agora com vocês. Eu sei que o R1, quando ele está começando, o maior interesse dele é assistencial. Eu acho que o foco de vocês tem que ser assistencial. É o primeiro momento de vocês atenderem doente crítico efetivamente e vocês criarem uma expertise, né, nessa assistência. Mas faz parte, talvez seja uma coisa muito nobre da atuação do intensivista, é saber fazer gestão de uma unidade de terapia intensiva. E eu estou dando essa introdução porque, de maneira geral, os nossos alunos, eles se interessam menos sobre isso, eles têm menos afinidade de saber e de estudar isso, até que chega o momento que ele se torna intensivista e tem que coordenar uma unidade. Aí ele não sabe absolutamente nada do que ele tem que fazer. Então, atentem para esse assunto, ele é importante e é uma função nobre do intensivista fazer gestão. Né? E o básico da gestão, das premissas, o que em acreditação se chama nível 1, é se preocupar com segurança. É montar uma UTI que esteja voltada para ter um sistema, uma cultura de segurança, para ter uma monitorização dos seus eventos adversos, para correção de eventos e tornar aquela UTI uma UTI segura para a família, para pacientes, para a equipe. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, levando como exemplo o que a gente montou, que é o Guia da UTI Segura, como implantar um programa de UTI segura. Como exemplo, o que a gente montou, que é o Guia da UTI Segura, como implantar um programa de UTI segura. Por que isso é importante, pessoal? É importante porque os hospitais, e principalmente as UTIs, são locais muito inseguros, propensos a erros, propensos a aumentar a morbidade e propensos a aumentar a mortalidade. Né? Então, um paciente interna por um motivo e ele acaba, num evento adverso, ficando mais tempo no hospital e até indo a óbito por conta daquele evento adverso que ele adquiriu no ambiente hospitalar e não pela doença que o levou ao hospital. Então, isso é muito grave, isso tem que ser visto como uma situação inaceitável, tem que ser prevenível sempre que possível. Né? Então, quais são as características das boas UTIs? É ter um intensivista com liderança e credibilidade clínica, uma presença clínica ativa, responsabilidade na decisão e dedicação para o aprendizado contínuo, ter uma prática médica bem coordenada, já que é uma equipe multi que atende esse doente, profissionais não médicos altamente qualificados, ter uma comunicação aberta, acurada e rápida e um comprometimento contínuo pela qualidade. Por que a questão da segurança é tão importante? Vejam que um divisor de águas foi esse livro, publicado no final da década de 90, quer dizer,
As UTIs são desde... Os hospitais existem desde... As UTIs desde 1960 e antes, fora do Brasil. E só no final da década de 90, quase nos anos 2000, esse livro foi de 1998, é que se fez um diagnóstico de todos os eventos adversos, do tamanho do problema que é evento adverso em ambiente de saúde. Então, esse livro avaliou o sistema de saúde nos Estados Unidos e revelou que 7% dos pacientes sofriam algum erro relacionado com medicação. Eram 44 mil a 98 mil mortes por ano de evento adverso, não da doença que internou o doente. O custo disso era em torno de 50 bilhões. Né? Então, na sequência, tanto o Reino Unido quanto a Austrália mostraram dados semelhantes. Né? E as estimativas de eventos adversos elas eram ainda mais alarmantes. Quer dizer, isso aqui era uma ideia inicial do que eles conseguiram atestar, né, de evento adverso. Mas estima-se que aconteciam muito mais eventos. Esse livro chamou-se Errar é Humano. Tá? As UTIs eram as áreas de maior risco, onde aconteciam os principais e os mais graves eventos. 17% dos pacientes de UTI sofriam algum evento adverso sério, eram 1,7 erros por paciente por dia, e 30% eles eram potencialmente sérios. 85 mil erros diariamente nas UTIs americanas, 24.650 eram potencialmente ameaçavam a vida, e, na média, cada paciente admitido na UTI sofria um erro que ameaçava a vida. Tá? E por que a UTI é um local tão inseguro? Porque é um modelo aberto de atendimento, tem modelos fechados, e a gente aqui trabalha com modelos mais fechados. Mas tem UTIs abertas, que tem médico assistente, e que o médico assistente é o responsável pela condução do doente, UTIs que não tem intensivista. Quanto mais aberto é o modelo, mais propenso a erro, porque tem menos protocolo, menos rotina, menos treinamento. Né? A falta de profissionais especializados, isso é um problema no mundo, mas é um problema do Brasil bem importante, principalmente profissional da área não médica. Alto nível de estresse, desatenção, fadiga, carga de trabalho muito grande, principalmente das equipes não médicas, mas também das equipes médicas que fazem 1, 2 escalas. Né? A UTI é um subsistema do hospital, ela depende de quase todos os outros setores e, normalmente, não temos processos descritos ou eles são mal treinados, mal comunicados. Então, essa conjunção de fatores faz com que a UTI seja propensa a ter evento adverso. Então, quais são as consequências desse ambiente inseguro? Aumenta o tempo de internamento por causa das complicações, aumenta custo, os usos de todo o sistema de saúde, sofrimento, prognóstico pior e aumento de mortalidade. Quais são os principais erros que levam à fatalidade e a evento adverso sério? Erros com medicação. É o principal. Todos os artigos vêm dizendo a mesma coisa. Seja da prescrição, seja do aprazamento, seja da administração. Por isso a importância da farmácia clínica, que ganhou o corpo nos últimos anos. O farmacêutico ele ajuda a evitar erros de medicação. Problemas relacionados com via aérea ou ventilação mecânica, não conseguiu intubar, não tem experiência na intubação, ou a via aérea era difícil, né? Não sabe manejar o ventilador. Complicações relacionadas com acessos vasculares, fez um pneumotórax, hemopneumotórax, não reconheceu, não drenou. Infecções, isso é um clássico, relacionadas à assistência à saúde. E a piora na evolução clínica por atraso no reconhecimento ou na aplicação das intervenções apropriadas. Então, doente com sepse, não fez o diagnóstico de sepse. Doente tinha um abscesso, ninguém desconfiou do abscesso, não fez o diagnóstico, e assim por diante. Não fez o diagnóstico de uma doença, não fez o tratamento adequado. Né? Então, o atendimento na UTI, ele tem que ser seguro na hora certa, tem que ser eficaz, efetivo e eficiente, tem que ser justo e tem que ser centrado no paciente. Ele é cada vez mais individualizado, né? Mas uma sistematização mínima de atendimento ajuda muito a que, pelo menos, se faça o básico e também a equilibrar
inexperiência de alguns membros da equipe multiprofissional. Tá? A gente tem que mudar o sistema, ou seja, a maneira como a gente pratica a medicina intensiva. A gente deve começar implantando processos que visem melhorar os resultados, e o GUTS é uma forma de começar rapidamente a obter resultados. Então, o que é o GUTS? Esse aqui é o nosso livreto do GUTS, Guia da UTI Segura, e ele tem 10 passos. Tá? São esses 10 passos que eu vou mostrar para vocês rapidamente na sequência. O primeiro passo é estabelecer uma cultura de segurança. Então, experimentem chegar numa UTI e perguntar quais são os eventos adversos mais frequentes aqui. Duvido que alguém diga. As pessoas não se preocupam com isso, com o evento adverso. Então, tem que haver uma monitorização dos eventos adversos. Você faz o diagnóstico dos eventos e você cria um plano de ação para corrigir os eventos adversos. Então, o primeiro passo é se preocupar em implementar uma cultura de segurança. O desenvolvimento da cultura de segurança é o elemento mais importante para estabelecer e manter uma UTI segura. Ela pode ser definida como conjunto de crenças, valores, atitudes, normas e concepções compartilhadas por todos os profissionais da UTI. Então, essa cultura que vocês vão ver, que ela pode ser variável aí, na medida em que vocês passam nas diversas UTIs do CPET, mas eu vou dar o exemplo do HT. Então, o HT tem uma rotina. Então, a rotina é: troca esse plantão às 7 horas da manhã, à beira do leito, de médico para médico. Isso faz parte da nossa cultura. Segundo, passa-se uma visita, que é o chamado Fast Hug, a um CPET por dia, que é a visita multi. Faz-se um checklist. Isso faz parte da nossa cultura. Outras questões relacionadas à cultura. Qual é a maneira de fazer um acesso central? Como que é a paramentação? Quem é que passa uma sonda vesical? Como é que se faz banho de leito? Está tudo escrito? É o enfermeiro que faz? É o técnico que faz? Horário que faz? Isso tudo cria um conjunto de ações que são conhecidas por todos, coordenadas, que fazem o jeito de determinada UTI funcionar. Né? É a personalidade da UTI, é o jeito como as coisas são feitas. A cultura ela vai determinar como as pessoas trabalham juntas, como elas se comunicam, como elas se adaptam aos desafios, como elas reagem aos erros. Então, no CHT, não existe um médico sair sem passar o plantão para o médico que chegou. Não existe um médico não se paramentar completamente para fazer um acesso central. Todo mundo sabe que a forma como é feita. Isso é uma cultura. Tá? Quais são as características da cultura de uma UTI segura? A liderança firme e respeitosa, ela é geralmente exercida por um intensivista experiente, que é comprometido com a qualidade contínua do cuidado. Há uma comunicação aberta, responsável e produtiva entre todos os membros da equipe. E um espírito de equipe entre todos os profissionais trabalhando juntos. São características da cultura de uma UTI segura: rápida e eficiente reação aos desafios de mudança, estabelecimento de uma cultura de prevenção de riscos, o relato sistemático e reação rápida para a correção dos eventos adversos. Então, há um relatório de eventos adversos que aquela equipe conhece e aquela equipe vai fazer um plano de ação para corrigir e evitar que eles voltem a acontecer. Ok? Da cultura? Segundo, dos nossos 10 passos, manter uma equipe quantitativa e qualitativamente capacitada para atender as demandas de UTI. Bom, isso hoje existe uma regra da Anvisa. E essa regra da Anvisa para o funcionamento de recursos humanos da UTI, tanto do ponto de vista quantitativo, ou seja, quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos técnicos, quantos membros da equipe multifono, enfim, tem que compor essa equipe, está na RDC7. A RDC7, quem tiver curiosidade, consegue pegar essa RDC7 da Anvisa, é só digitar no Google e ali tem todo o quantitativo. E também tem um qualitativo dos profissionais. Mas essa RD7 é apenas uma sugestão, vamos dizer, mínima. UTIs muito complexos talvez precisem de mais contingente de pessoas que não só o que tem na RDC7. Então, você deve estabelecer o número de profissionais necessários para que o trabalho não seja estressante, sobrecarregado ou desequilibrado. Então, existe, inclusive, um indicador, que é feito pela enfermagem, que ele mede a complexidade da UTI, a carga de trabalho. Um deles é o NAS,
né? E ele te dá uma ideia se os teus doentes são muito complexos, né? Que talvez precisem de um contingente maior de recursos humanos. Tá? Tem que ter um intensivista coordenador, um titulado para coordenação e como diarista, isso também pede na RDC 7. Esse intensivista ele deve treinar e atualizar sistematicamente a sua equipe, deve se manter capacitada para enfrentar os desafios da UTI, e essa unidade, essa UTI, deve funcionar como uma comunidade do aprendizado. As pessoas estão sempre ensinando umas às outras, sempre treinando e retreinando, e sempre estão dividindo conhecimentos entre todos os membros da equipe multi. O nosso terceiro item é identificar e aferir seus principais problemas de segurança e estabelecer um plano para corrigi-los. Então, já falei lá na cultura de segurança, faz parte dela identificar os erros para poder corrigir. Tá? Então, a implantação de um programa de segurança é um processo que precisa ser desenvolvido ao longo do tempo. Mas é importante começar por algum lugar. Visita multidisciplinar diária, por exemplo, um bundle para profilaxia de infecção, que todos os hospitais hoje têm, um sistema de prescrição eletrônica. Isso tudo ajuda a evitar que você tenha eventos adversos, porque você consegue, naquele momento, juntar todo o time, né? Não a prescrição manuscrita, tem a letra do médico que alguém não entendeu. Isso tudo são questões, né, que você pode ir acoplando ao teu serviço, e isso ajuda a minimizar erro. Né? À medida que alguns problemas iniciais são documentados, registrados e abordados sistematicamente, as soluções vão sendo incorporadas e você vai desenvolvendo a cultura de segurança. Né? Então, você deve listar os projetos necessários e priorizar alguns para recomeçar. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou a fazer isso lá no Hospital do Trabalhador, era o quê? Juntamos todo mundo na equipe, fazemos, pessoal, então agora, durante os próximos 30 dias, tem aqui esse livro. Vocês vão anotar aqui tudo que é evento adverso, que vocês acham. Depois de 30 dias, vamos discutir os eventos. Senta todo mundo, discute o evento. Então, infecção urinária, infecção do catéter, arrancou sonda nasogástrica, enfim. Qual é o mais grave desses eventos? E qual é o mais frequente? É por onde você começa, pelo mais grave versus mais frequente. Então, o mais frequente hoje no HT de evento adverso, o mais grave é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Foi por onde a gente começou. Tá? Então, UTIs que tem muitos eventos, você tem que criar uma hierarquia. Né? Mas escolha 3 ou 4 os principais, tá? Para começar. E aí você deve desenvolver um plano de ação para aquilo. Tá? Estabelecer uma métrica, medir, obter os dados iniciais, treinar toda a equipe e ver de que maneira você vai abordar para corrigir aquele, no caso, pneumonia associada à ventilação mecânica. Tá? O quarto é avaliar seu desempenho rodando ciclos de PDCA. Planejamento com metas, implantação e desenvolvimento, controle por meio de indicadores com avaliação contínua, ações corretivas e preventivas e reavaliações. Vocês vão ver muito isso. Ciclo do PDCA, que hoje é PDSA. Né? Mas, basicamente, você identificou pneumonia associada à ventilação mecânica, por exemplo. Aí o indicador qual é a taxa, a densidade. A densidade é 20 por 1000. A minha meta vai ser qual? Vai ser 0? Então, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, eu vou ver o bundles da ventilação mecânica. Como é que está a cabeceira? Estão aspirando? Tem condensato no circuito do ventilador? Eu faço esse bundle ser aplicado diariamente e aí eu meço de novo a minha PAV. A minha PAV agora, a densidade foi para 10. Eu continuo o meu processo, e isso é rodar o ciclo do PDCA. Eu eduquei, treinei, executei, coletei dados e eu atingi a minha meta. Ou não, faço mais ação corretiva. E aí, de novo, eu vou rodando o ciclo do PDCA até conseguir chegar na meta que eu atingi. Tá? Planejamento é identificar o problema e montar um plano de ação para resolver. Desenvolvimento é implementar o plano ao longo do tempo, exatamente como planejado. Controle é coletar as informações, o resultado, né? E a ação corretiva.
Então, a minha ação corretiva foi implementar um bundle de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. O quinto é estabelecer e treinar em conjunto com a equipe protocolos e rotinas. Então, vocês vão ver na aula na sequência, com o Dr. Álvaro na terceira aula, o programa de otimização do tratamento da síndrome séptica. Isso é uma rotina, isso é um protocolo. Então, como é que a gente atende um doente que chega nas nossas UTIs com sepse? Você tem um passo a passo. Isso é um protocolo. Então, isso ajuda a sistematizar a assistência. Possivelmente ajuda também a minimizar evento adverso, por exemplo, não fazer alguma medida que esse paciente com sepsis precisaria que fosse implementada. Então, o que é um protocolo? É uma forma consensuada de realizar uma tarefa. Ele pode ser administrativo, como, por exemplo, o fluxo de admissão no paciente na UTI, ou clínico, o tratamento da sepse. Exemplo de um fluxo de admissão do paciente na UTI, que sempre é um problema nos hospitais. O paciente veio do pronto-socorro. Abriram a porta da UTI e deixaram o doente. O médico não passou o caso, nem para o médico, nem para a enfermeira, ninguém sabe do que se trata. Por quê? Porque não tem fluxo de admissão no paciente na UTI. O paciente chegou e precisava do ventilador mecânico, ninguém falou, o ventilador não está pronto. O paciente está no ambu e ninguém preparou o ventilador. Problema no fluxo de admissão do paciente. Então, isso tem que estar escrito. De que forma que você vai transferir um doente do centro cirúrgico, de que forma que você vai transferir um doente do pronto-socorro. Né? A implementação de protocolo diminui a variabilidade na execução de uma tarefa, aumenta a eficiência, aumenta a compreensão da equipe e permite a mensuração de resultados. Você deve estabelecer os protocolos clínicos das afecções mais prevalentes na UTI. Por exemplo, o HT ele tem trauma. Eu não atendo coronariopatia. Eu preciso fazer um protocolo de doença coronariana? O protocolo de doença coronariana é para a Santa Casa. Então, você faz os protocolos, obviamente, das principais afecções que vocês atendem. Se você atende das 10, das 5, aquilo que você definir como sendo o mais comum, mais incidente prevalente naquela unidade. Né? A equipe tem que ser treinada para o protocolo. Não adianta você, chefe, faz um protocolo e a equipe não sabe que o protocolo existe e você não treinou e não mostrou o protocolo para ninguém. Só você que sabe. Inclusive porque nessa hora poderão vir sugestões. Né? Todos têm que ser envolvidos no processo de discussão dos resultados. Se você não envolve a tua equipe, o teu protocolo não vai ser implantado, porque as pessoas não foram envolvidas, e aí ele não tem sentido. Tá? Ele deve ser atualizado sistematicamente, de maneira geral, anualmente ou cada 2 anos, dependendo do fluxo da doença. Né? E você deve permitir flexibilidade, né? Mas tem que discutir e rever a não adesão às propostas estabelecidas. O sexto é o garantir que o que deve ser feito está sendo feito com checklist. O checklist é como um lembrete. Quando a gente vai no supermercado, a gente não faz uma lista do que a gente tem que comprar para não esquecer nada? A mesma coisa são os checklists da UTI. Vou dar um exemplo de checklist bem simples. Como se monta um box para receber um doente? Monitor, ventilador, aspirador tem que estar montado, colchão de que jeito que é, quais cabos que tem que ter. E aí, o box está inteiro montado, você vai checando tudo que está no teu checklist. Para evitar que a hora que chegue um doente, não esqueceram de ligar o vácuo, não tem aspirador para ligar para o doente. Tá? Então, o checklist ele sempre vai ajudar. Que checklists? Isso depende, né? Depende da unidade, depende daquilo que vocês definiram. Um checklist padrão é checklist de montagem de box, por exemplo. Toda UTI deveria ter. Checklist para conferência de carrinho de emergência. Também é um exemplo de checklist importante. Por quê, pessoal? Um paciente crítico ele necessita, em média, mais de 170 intervenções diferentes por dia. Eu tenho que lembrar de tudo que eu tenho que fazer. Então, algumas coisas que são fundamentais, elas têm que estar no checklist, aquilo eu não posso esquecer. Então, o checklist ele ajuda nesse sentido. Tá? Então, o humano, né, o fator humano, ele está sujeito a muitos erros, né, por causa de limitação da memória humana, dificuldade em manter a atenção permanente, fadiga, estresse e pressão permanente, questões que envolvem comunicação e percepção. Né? E estas limitações elas não podem
colocar o paciente em risco. Então, checklist ajuda a minimizar. Tá? Eles são uma ferramenta que eles têm a capacidade de melhorar a qualidade, garantir a segurança e reduzir custos. Eles diminuem a variabilidade e ajudam a garantir que tudo que deve ser feito realmente seja feito. Para elaborar um checklist, você identifica algumas tarefas, procedimentos ou processos que são críticos e descreve os passos e tarefas importantes. E aí você constrói um checklist. Né? Inicialmente, você aplica durante um período de tempo curto, como um piloto, você ouve os usuários e faz as mudanças que eles sugerirem na sequência. O nosso 7º passo é garantir uma continuidade de cuidados 24/7. Isso é um problema, porque nem sempre à noite tem os mais experientes. O intensivista, que é o especialista, ele não está à noite. Final de semana, às vezes, uma equipe menos experiente. Enfermagem, médico. Então, isso aqui é um grande desafio, né? Garantir cuidados 24/7. Tá? Então, o paciente crítico necessita receber o mesmo tratamento 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Ele não tem hora marcada para piorar. Então, se você tem uma equipe que é irregular, né, você precisa caprichar no treinamento, na capacitação, para diminuir a variabilidade. Diminui a variabilidade, diminui evento adverso. Tá? Então, é extremamente importante que, se a minha equipe é muito inexperiente e o intensivista sabe que naquela noite X tem alguém que é menos experiente, ele tem que ficar ainda mais alerta. E sempre ter um especialista de sobreaviso para poder atender às demandas de quem está de plantão. Tá? Monte uma equipe que possa dar o mesmo atendimento aos pacientes no período diurno, noturno, fins de semana e feriados. Treine toda a equipe nas manobras de emergência e nos protocolos e rotinas da UTI e realize visitas de beira de leito a cada troca de plantão e garanta que tudo que foi feito tenha sido anotado e comunicado. Esse é outro problema. Trocou antibiótico, não escreveu no prontuário. Pediu para tirar sonda, não escreveu no prontuário e não disse nada para ninguém. Tinha que estar de jejum, não escreveu e não avisou ninguém. Né? O problema de comunicação que a gente vai abordar na sequência. Além disso, você deve garantir supervisão especializada, liberação de medicamentos e possibilidade de exames de emergência numa base 24/7. O 8º é garantir segurança durante o suporte tecnológico, tecnologia de ponto no ponto. Então, escolher que tipo de abordagem, seja de exame complementar, seja de investigação, de monitorização, é adequada para cada caso, levando em consideração a complexidade. Quanto mais complexo for o caso, mais grave o doente, mais avançada deverá ser a monitorização e a tecnologia que você vai precisar utilizar, maior o número de exames, exames mais complexos. Você não pode ter uma rotina de usar a mesma tecnologia para todo tipo de doente. Por isso chama-se tecnologia de ponta no ponto. Para cada doente, a individualização do tipo de tecnologia que você vai utilizar. Uma coisa que ajuda na tecnologia é a padronização dos equipamentos. Então, se você tem uma UTI que os ventiladores são todos, por exemplo, servo, tá? Que é da Siemens, é mais fácil treinar a equipe para mexer naquele ventilador, do que você ter 10 ventiladores, cada um diferente do outro. E você tem que treinar todos os 10 que são diferentes. Tá? Então, na medida do possível, seria bom a padronização de equipamentos. O 9º é estabelecer comunicação efetiva entre todos da equipe. Comunicação efetiva é um problema crítico na vida humana, não só nos hospitais, né, mas na UTI isso tem um valor ainda maior, né, porque são muitos players, são muitos colaboradores, equipe multi, saberes diferentes, experiências diferentes, conhecimentos diferentes, pacientes com doenças diferentes. Então, a questão da comunicação, ela é escrita, verbal, por isso que é tão importante o prontuário, escrever, e as visitas de beira de leito e a troca de informação, porque a complexidade da UTI é um campo fértil para distúrbios de comunicação. E os problemas de comunicação estão na raiz dos eventos sentinela. Eventos sentinela são os eventos que levam à morte ou à sequela permanente. Tá? Então,
A comunicação efetiva, ela estabelece objetivos comuns a serem atingidos e facilita a obtenção da cooperação de pacientes e familiares. E, por fim, tratar sem lesar. É o princípio da não maleficência, né, que é um dos pilares éticos da medicina. O paciente crítico está frequentemente sujeito a ações bem intencionadas, mas que podem acarretar mais malefícios que benefícios. Então, procedimentos desnecessários ou a introdução de procedimentos em pacientes que já não têm mais prognóstico. Por isso que na UTI a gente está tão acostumado a discutir limitação de suporte, né? O doente que está fora de possibilidade terapêutica, ele não se beneficia de alguns procedimentos e a gente tem que estar pronto para consensuar com a equipe, com família, com o médico assistente, que esse doente, por exemplo, ele tem indicação de limitar suporte. Então, monitorizações, intervenções e tratamentos, mesmo em situações agudas, só devem ser realizados se estiverem bem indicadas e com benefício provável, antecipado, que sobrepuje os riscos em potencial. Então, você deve sempre reavaliar a indicação de cada procedimento com respeito obsessivo à boa técnica e reavaliar sistematicamente a necessidade de monitor, catéter, tubo, sonda e assim por diante. Evite expor os teus pacientes a riscos desnecessários. Basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês, os 10 passos. Obrigada pela atenção, então, pessoal, e boa sorte.